Olá, seja muito bem-vindo ao Extrema Performance. Eu sou a Bruna Mann e hoje a gente vai falar da sua respiração. Você já parou para pensar se você está respirando bem, se você ronca à noite, se a sua respiração pode estar influenciando negativamente no seu treinamento? Eu tô aqui com o meu grande amigo, Rafa Ramos. Vou falar direito, né? Que ele é meu amigo, mas vocês não conhecem. Dr. Rafael Ramos, seja muito bem-vindo. Obrigado, Bruna. Vamos falar um pouquinho aí de nariz, de respiração. Vamos entender um pouco melhor como é que funciona isso aí, o que dá pra gente melhorar, o que dá pra gente fazer, entender como podemos melhorar um pouco aí na qualidade de vida e na performance também, né? É isso, e antes da gente começar, se apresenta para o pessoal aqui, quem é o Dr. Rafael Ramos? Vamos lá. Então, eu sou Rafael, eu sou médico otorrinolaringologista, já trabalho bastante tempo aí nessa área, tenho subespecialização em cirurgia de nariz, pratiquei um pouquinho de triatlon aí também. Nossa, é uma humildade que eu vou falar, um pouquinho. Tô meio por fora, assim, tô um pouco parado, tentando voltar eternamente, a Bruna que sabe bem, mas já temos alguma história aí, né? Algumas provas juntos com a Bruna, a gente se conheceu treinando aí um tempo atrás, fazendo um pouquinho de Ironman, né? Não, é muito humilde, ele faz Ironman, fez muitos, quantos Ironmans? São 9 Ironmans. 9 Ironmans, e não foi assim, tipo, vou lá terminar, né? Foi tipo, vou fazer ali, e né? Eu parei porque eu não consegui ganhar da Bruna, ela tava ganhando de mim, aí eu parei de fazer. Falei, não, deixa eu cuidar da minha vida aqui, vou ser só médico um pouquinho, porque esse negócio de triatlon tá cansando muito. Mas brincadeiras, assim, é uma coisa que eu gosto muito, né? Tenho muita vontade de voltar a fazer meu 10º Ironman, que tá engasgado, mas uma hora sai, uma hora vai sair. Uma hora vai sair, mas por enquanto a gente tá só brincando de triatlon, mas uma hora a gente volta a fazer mais sério. Não, vai voltar. E o legal é isso, né? Você sendo triatleta, né? Você sente muito o que a gente vai falar aqui. Então, além da sua especialidade, lógico, né? Da sua profissão, você também vive na prática o que os atletas querem ouvir. Então, vai ser muito bom esse papo aqui. Antes da gente continuar, vamos falar dos nossos patrocinadores. A gente tem a Kingston, que tá com a gente com essas cadeiras maravilhosas, confortável, né? É confortável, é bem boa. Confortável, viu? Boa. E armazena tudo que a gente produz aqui no estúdio e também nas nossas transmissões. Então, a gente precisa de um armazenamento de qualidade. E aí, para você adquirir os produtos da Kingston com desconto, vai aparecer aí na tela para você um QR Code que vai te direcionar para o site Terabyte. Então, aproveita, compra o que você precisa. Começo do ano, dá uma zerada aí em tudo que você precisa jogar fora de arquivo e armazena num lugar que tenha qualidade, que quando você quiser vai estar lá para você acessar. Já emenda Z2? E a gente tem a Z2 também. E se você não usou ainda o cupom da Z2, você está perdendo tempo. Vai aparecer aqui na tela para você comprar tudo que você precisa de suplementação. Com certeza, se você é triatleta, se você corre, se você nada, você vai precisar suplementar. Então, aproveita esse cupom que vale muito a pena e compra tudo que você precisa aí da Z2. Boa? Boa. Bom, então vamos começar falando, né, do nariz, que a gente abriu falando da respiração, né? Vamos começar falando do nariz. Então, vamos lá. Para mim, que sou otorrino, né, o que vai importar para a gente na parte respiratória é principalmente o fluxo de ar pelo nariz, né? E o que funciona, para que serve o nariz, por que é tão importante a gente respirar pelo nariz, né? No básico, o nariz ele vai servir ali na passagem do ar, para o ar chegar no pulmão, mas ele vai fazer uma série de preparações nesse ar, né? Então, a função do nariz é aquecer o ar, umidificar esse ar, filtrar esse ar para que ele chegue numa condição melhor do pulmão, né? Então, para o otorrino, falando de respiração, essas são as principais coisas aí que o nariz vai trabalhar, né? E aí a gente tem que pensar se esse nariz está funcionando direito, se esse nariz não está funcionando direito, o que pode prejudicar essa passagem do ar, né? E isso tudo vai influenciar aí no seu sono, vai influenciar na sua recuperação, vai influenciar aí na sua qualidade também do treino, da sua recuperação no pós-treino. Então,
o nariz ele não é a única via de entrada do ar, né? Óbvio que a gente consegue respirar pela boca e vai funcionar e ninguém vai, né, sofrer muito por causa disso. Mas a respiração nasal ela é importante por uma série de fatores, né? Então, a gente ter essa qualidade do nariz funcionando bem é muito importante para a gente conseguir ali fazer com que esse ar fique melhor, né? E que tem uma série de processos, liberação de substâncias que vão chegar no pulmão também e que vão favorecer essa troca gasosa, né? Tá. Quando a gente fala de respiração, a gente está falando principalmente do pulmão, né? Que vai pegar o oxigênio, vai jogar o gás carbônico fora e é um paciente que talvez tenha uma doença pulmonar, isso vai atrapalhar. Mas pensando na parte alta da respiração, esse ar vai chegar melhor nesse pulmão para que esse, né, paciente, atleta, enfim, tenha uma qualidade melhor. Tá? E aí a gente já tem uma dúvida que é bem recorrente, né? Quem está começando a treinar, principalmente quem começa na corrida, sempre tem uma pergunta assim, como que eu faço com a respiração? Eu respiro pelo nariz ou respiro pela boca? Quem começa sempre fica na dúvida ali. Legal. Assim, a gente eventualmente nunca vai conseguir, numa atividade física mais prolongada e principalmente com maior intensidade, manter uma respiração exclusivamente nasal, né? Então, dificilmente a respiração, mesmo na parte pulmonar, ela vai ser um limitador, né, do teu desempenho esportivo, né? Única e exclusivamente pensando em respiração. Então, é natural que o atleta ali, né, no meu caso, o paciente, ele tenha essa dúvida, mas a partir de um Z2, um Z3, principalmente num exercício mais prolongado, a respiração nasal ela não vai ser exclusiva, né? Então, você vai abrir a boca, você vai respirar pela boca, então tem uma demanda de ar que o nariz não supre sozinho, isso é natural. Mesmo se for um nariz que não tem problema pode nenhum, não ser tem um desvio, melhor... Pode ser o melhor nariz do mundo, né? Pode ser uma via expressa, assim, todas as marginais sem trânsito. O nariz não vai ser a única forma de respiração, né? Tá. Então, às vezes a gente vê até, sai aí postagem no Instagram, atleta treinando com a boca fechada. Isso não tem muita base, né? Porque a respiração oral, ela é eficiente, vai trocar o gás, e vai acontecer, né? Não tem como a gente manter só a respiração nasal. Vai fazer uma caminhada, vai fazer um passeio leve, vai fazer alguma atividade muito leve, provavelmente você consiga manter uma respiração nasal sozinho, é o ideal, né? Mas, eventualmente, a respiração oral vai acontecer, né? O problema é o paciente que tem o nariz muito entupido, né? Aquele nariz que não funciona. Então, seja na atividade física, seja no repouso. Então, vai ter paciente que mesmo no repouso vai falar, doutor, eu não consigo respirar pelo nariz, né? Meu nariz é totalmente trancado, não consigo, estou sempre de boca aberta, durmo de boca aberta. Mas tem também a paciente que, na demanda maior, né, já não consegue respirar, o nariz tranca, não consegue fazer essa respiração. Qual que é o ponto? Independente da gente respirar pelo nariz ou pela boca, né, a gente tem que manter uma respiração nasal. Por quê? Como a gente comentou lá no começo, a respiração nasal, além de melhorar a qualidade do ar, tem uma liberação, principalmente de óxido nítrico, né, que acontece na mucosa nasal, mas principalmente na mucosa dos seios paranasais, que é importante para quê? Para uma vasodilatação, né, geral, e isso é importante na hora do exercício, né? Mas também principalmente para melhorar a troca gasosa, né? E quem estimula a liberação, né, do óxido nítrico é o nariz. Então, é a passagem de ar pelo nariz. Olha que legal! Então, essa questão da respiração nasal, independentemente de você usar nariz e boca, ela precisa estar acontecendo, né? Então, quanto mais, né, fluxo nasal você tiver, melhor é essa liberação de óxido nítrico que causa essa vasodilatação. E aí a gente melhora a qualidade ali da recuperação, da troca gasosa, né? Agora você tocou num ponto que a galera gosta de falar, né? Vasodilatação suco de beterraba. O combo, né? Exato. E você pode ativar... E aí... Só respirando pelo nariz. Você vai ter uma progressão, né? A gente começa numa atividade mais leve,
teoricamente respirando só pelo nariz, e isso já vai preparando o corpo, justamente por causa dessa liberação de óxido nítrico. A própria via aérea, ela vai ter uma vasodilatação pelo estímulo, né, de aumentar a frequência cardíaca, de você começar a entrar ali em uma atividade um pouquinho mais intensa. Então, a via aérea tem uma dilatação, então o nariz começa a receber mais ar, né, e tudo isso vai gerando uma série de respostas para a gente melhorar ali o preparo para a gente entrar naquela atividade. Além das questões de, né, da gente se preparar, então tem uma preparação respiratória ali também, né, para a gente começar a entrar numa atividade mais intensa. Por isso que os aquecimentos, os desaquecimentos que a galera não gosta muito, eu ia falar, que bom, tá vendo? Né? Por isso que é bom conversar com a amiga. Eu não gosto também. Então, eu sei que você não gosta. Por isso que eu falo, então, né, por isso que o aquecimento é importante. O cara quer começar no pace 4:10, terminar no 4:05 e tomar banho, né? Então, assim, o aquecimento e o desaquecimento é importante. E quanto né? tempo, assim... existe uma média e isso é individual? Não, isso é muito individual, né? A partir do momento que a intensidade começa a aumentar, você vai contrabalanceando essas vias. E né? Isso também pode ser um motivo, porque a gente também tem muito relato assim, né? Nossa, o começo da corrida, a corrida principalmente, né? O começo da corrida é horrível, porque, né, tem aquela sensação ruim, o ar não vem, e aí depois você começa a se sentir melhor. Tudo isso tem relação, né? Porque você está preparando o teu corpo para entrar naquela atividade. Então, volta na importância de começar devagar, né? Para o teu corpo entender, se adaptar, né? E aí, de novo, isso é muito individual. Tem pessoas que vão, né, se adaptar mais rápido e tudo é treinável, né? Quanto mais a gente treina e programa o nosso corpo nisso, isso vai, né? Você vai também se acostumando e vai ficando mais fácil essa adaptação, né? Muito bom. Adorei saber disso. E aí, vamos lá. Como que o atleta sabe? Porque muita gente, acho que não tem essa percepção, né? Que o nariz não tá funcionando perfeitamente. Como que o atleta pode perceber, assim, que, nossa, será que eu preciso ir num otorrino? Porque, cara, acho que eu não tô conseguindo respirar bem pelo nariz. Tá. Então, assim, é muito de percepção, né? A obstrução nasal é muito prevalente, seja por qualquer razão, né? E a gente entra aí depois nas razões, nas causas de obstrução nasal. Mas é muito prevalente. A gente fica gripado, a gente fica com o nariz entupido, né? Então, é muito da tua percepção, né? O paciente sente que o nariz está trancado, ou que tranca toda hora, ou que às vezes, né, numa determinada situação, eu entro no ar-condicionado, mexo com o bicho de estimação, poeira, o nariz tranca, no sono, né? Então, o paciente que a esposa ou né, o marido reclama, ele ronca, ele para de respirar à noite, ou então o paciente que acorda e parece que não dormiu, né? Então, o paciente que está dormindo mal, tudo isso tem que acender alguns alertas, né? Tem alguns pacientes que realmente às vezes chegam no consultório e falam, doutor, nunca nem prestei atenção no meu nariz. No dia a dia o cara tá funcionando, as coisas estão, né, fluindo bem, mas aí você olha lá, o cara tem, né, faz um exame, o cara tem alguma coisa no nariz, você fala, olha, presta um pouquinho atenção no teu nariz, né? Vê se tem alguma situação que você acha que você não respira legal, né, que você sente que o nariz não tá funcionando bem. É difícil, assim, as pessoas que às vezes não têm uma percepção tão legal do corpo, têm essa dificuldade porque, de novo, a gente respirando pela boca, teoricamente funciona tudo bem, assim, né? A gente acaba, no curto prazo, ali no dia a dia, não sentindo essa dificuldade. Mas a gente nota que esse paciente cronicamente obstruído, ele ao longo do tempo vai desenvolvendo alguns problemas, né? Então, a gente sabe hoje que uma doença, uma apneia do sono, por exemplo, está relacionada lá na frente aumento de doença cardiovascular, a hipertensão arterial. Então, tem uma série de problemas relacionados a essa parte respiratória que muitas vezes eles não vão se mostrar agora, mas vão aparecer lá na frente. Então, é muito uma questão de percepção, eu acho. Assim, né? O paciente se policiar, de entender, sentir alguma dificuldade, ou às vezes, né, pensar nisso, né, que a gente, né, pensando no esporte puramente, a gente pensar, o paciente que se sente cansado, aquele treino que às vezes não era para estar tão cansado e o cara termina, sabe, muito fadigado, demora muito para recuperar, né? Então, é um paciente que tem que, sim, acender um alerta ali para, talvez valha a pena passar numa avaliação. E, de novo, é muito prevalente, né? Nas causas de obstrução, a gente pensando em obstrução nasal, a gente vai ter o desvio de septo, né? Que é uma das grandes coisas que todo mundo sabe. Falar a única coisa que eu sei é desvio de septo. E que é uma grande causa de obstrução, né? E é muito prevalente. Então, a gente vai fazer exame
vários pacientes, às vezes que nem tem uma queixa, o septo nunca vai ser 100% reto. Era né? essa a minha pergunta. Não vai ser. Não né? vai ser. Mas a questão é entender se esse septo está causando alguma repercussão ou não. E aí, Tá. de novo, que a gente entra um pouco na subjetividade, né? Outras causas de obstrução, e aí, né? Que quem vai ter que avaliar é teu médico, o otorrino, enfim. Rinites, né? Os quadros gripais, aí os quadros de infecção de via aérea superior, que são quadros agudos, mas que podem causar um transtorno ali naquela hora, e outras doenças que podem acontecer no nariz e nos seios paranasais, pólipos, isso quem vai definir é o médico, né? Que vai olhar. Então, eu não posso falar, eu não respiro pelo nariz, eu tenho um desvio de septo. Não. Pode ser, né? Talvez tenha mesmo, né? Grande chance de você ter, mas às vezes é um desvio que não justifica e às vezes tem outras coisas acontecendo junto, né? Então, o tratamento e o diagnóstico vão depender aí de uma série de fatores, entre a queixa do paciente, o exame físico e a gente entender o que está acontecendo de modo geral, né? E as queixas, né? Então, voltando, o sono tá ruim, o esporte tá ruim, né? O dia a dia tô cansado, então a gente vai trabalhando em cima disso. E né? uma dúvida, essa obstrução, ela vai piorando, ela vai progredindo? Vamos supor, eu tenho uma obstrução e também os atletas, eles usam mais as vias aéreas do que uma pessoa que não faz esporte. Claro. Então, vai piorando com o uso, podemos dizer assim? Usar o nariz não vai causar o nariz ficar entupido, Sim. tá? Então, a gente precisa usar o nariz, inclusive, para ele desenvolver, né? Tá. Se a gente for olhar, boa parte desses pacientes que têm desvios de septos muito ruins, eles já eram respiradores orais na infância, né? Legal. E aí eles, ou que tem sinusites crônicas, aquele paciente que fala, toda hora eu tenho sinusite, toda hora eu tenho gripe. Talvez ele já tivesse que ter tratado lá quando ele era criança, né? Talvez ele tivesse uma adenoide grande, né? Que é a famosa carne esponjosa, né? E durante o crescimento, esse nariz não desenvolveu legal, né? Então, o desvio de septo não vai piorar com o nariz, né? Usando o nariz, mas sim, tem outras coisas que podem piorar com a idade, né? Então, as rinites podem aparecer, às vezes, no paciente um pouco mais velho, uma polipose nasal pode aparecer no paciente um pouco mais velho. A rinite, ao longo do prazo, ela vai fazendo uma modificação ali na mucosa nasal, em estruturas dentro do nariz, que podem piorar, né? Mas não pelo uso, né? Não pela respiração, tá? Vai com o tempo, vai pelo piorando. tempo e pelo não tratamento, né? O desvio de septo piora. Difícil. Ele vai aparecer e vai ser mais relevante depois da puberdade, né? Depois do crescimento, tá? Isso por conta do que é o septo, né? Então, o septo ele é uma estrutura que separa as duas narinas, né? Pra gente falar o básico, começando pelo básico, e ele é formado basicamente por osso, cartilagem, revestido por uma mucosa. No crescimento, muitas vezes esse osso e essa cartilagem, eles crescem em velocidades diferentes. E o septo vai dobrando, vai criando esses desvios. Ou às vezes causas traumáticas. Um paciente que caiu, quebrou o nariz, isso também é uma outra causa, né? Então é muito comum se estabelecer esse desvio aí na puberdade e aí isso o paciente carregar, né? E é muito comum também a gente às vezes pegar o paciente mais velho com desvio, não porque ele ficou com o desvio mais velho, mas é porque ele tinha ali seus 30, 40 anos, trabalhando, filho, rotina, né? Às vezes é um cara que não tem uma demanda respiratória tão grande e o cara vai deixando. Eu respiro mal pelo nariz, mas eu não tenho tempo. Isso não é importante. Eu ronco mesmo e tá tudo bem. E vambora. o cara vai seguindo, né? E aí lá na frente, o cara, mas meu nariz nunca funcionou muito bem, sabe? Então a gente tem uma média ali de uns pacientes chegando lá com uns 40, 50 anos, mas que a gente já podia ter melhorado muito antes. E daí né? melhora a qualidade de vida. Total. A cirurgia, pensando, pulando um pouco aqui, já pensando em cirurgia, respirar pelo nariz, né, não necessariamente pela cirurgia, melhora totalmente a qualidade de vida, né? Vai te dar um sono melhor, uma recuperação melhor, um dia a dia melhor. Então, eu brinco que as cirurgias de otorrino, a grande parte delas são de qualidade de vida, né? Não é nenhuma cirurgia que o paciente vai morrer se não fizer aquilo, mas o cara vai ganhar uma qualidade de vida e vai evitar problemas crônicos que possam aparecer ali numa idade, né, mais avançada, que vai ser muito importante. E aí né? uma ida ao médico já vai entender se vale a pena ou não, se o caso é cirúrgico ou não. Talvez não uma, mas algumas. Pô, já queria facilitar a vida das pessoas, né? Não, mas numa grande ida com o paciente, né, já bem, né,
orientado, às vezes o paciente que já entendeu ali como funciona o nariz, uma boa conversa, um bom exame físico, uma naso que a gente consiga fazer ali no consultório, a gente já consegue ter uma boa ideia, né? De entender melhor o que está acontecendo e programar ali o que a gente pode fazer, né? A gente tenta sempre, óbvio, ser um pouco conservador, né? Não vai sair indicando cirurgia para todo mundo, então eu tenho que entender, esse paciente às vezes nunca tratou, nunca, né, tem uma rinite que tá ruim, então às vezes não é só o desvio, então é sempre legal a gente começar um tratamento, conhecer um pouco melhor esse paciente, né? Para a gente entender o que melhora, o que piora, se é só obstrução, se ele tem outros sintomas associados, tá? Ele tem uma coriza, ele fica muito gripado, coça muito o nariz, espirra muito. Talvez esse paciente, a gente tratando ali bem uma rinite que ele possa ter, já melhora bastante a respiração dele. E a gente vai dando uma segurada. Vai, né? Entendendo. Mas uma boa consulta ali já vai te dar um bom direcionamento do que a gente pode fazer sim. Né? E aí a gente toca num outro ponto, que normalmente as pessoas só vão no otorrino, e as pessoas, eu me incluo, quando tá doente. Exatamente. E aí a gente fala muito aqui de prevenção, a gente já entrevistei bastante médico, né, ortopedista, cardiologista, enfim, a gente fala muito de prevenção. E todos falam, é o melhor dos mundos. No seu caso também, para você fazer esse diagnóstico, o ideal é que o paciente não esteja doente. No dia a dia do nosso consultório é muito clássico isso, né? O paciente vai lá quando gripou, pegou uma sinusite, tá com uma baita dor de cabeça, porque é aquilo, o paciente no dia a dia não respira tão bem pelo nariz, mas, deixa isso quieto, sabe? Vamos continuar na vida, tratei aqui essa gripe, já tô melhor e segue. E aí a gente vai, né, nesse quadro agudo, né, já enxergando algumas coisas, e a gente vai falando para o paciente, mas, no dia a dia, seu nariz também não é meio ruim, né? Você respira legal para esse nariz? Doutor, eu não respiro muito bem, mas às vezes o paciente nunca parou para pensar, ele só realmente para ir no médico quando está doente, que é o mais comum, né? A gente no Brasil tem uma facilidade de acesso, né? Principalmente aqui no nosso meio, né? A gente tem uma facilidade de acesso a médico, né? Então a gente tem essa mania de deixar para ir no médico. Eu também me incluo, tá? Veja bem, médico não vai em médico. Mas a gente tem essa mania de deixar essa coisa para quando tá ruim eu vejo, né? Mas sim, vai numa avaliação geral, principalmente num cara pensando na qualidade de vida e de viver bem, acho que uma avaliação com otorrino vale muito a pena, né? Então, a gente tá no começo do ano. Então, assim, aqui a gente fala muito de recuperação, né? Como melhorar a performance. A gente sabe que a realidade dos atletas amadores é trabalho, treino, e às vezes acaba baixando a imunidade, fica doente com recorrência. Então, de repente, um tratamento pode ajudar muito nesse processo, né? Principalmente quem está começando no esporte, quem está começando a entrar no ritmo, fazer prova longa. Então, acredito que você vai perder um tempo, né? Assim, nunca é perder, mas assim, você vai numa consulta que você pode melhorar a sua qualidade de vida, né? Com um tratamento, com eventualmente uma cirurgia, mas você vai estar direcionado ali, E às vezes é mais fácil entender o paciente fora da crise, né? Fora da doença. Porque quando tem uma doença associada, mesmo que seja uma doença aguda, tem muita coisa mascarando o quadro, né? Então, às vezes eu não consigo avaliar o paciente tão bem, né? Para entender uma queixa mais crônica num paciente que está num quadro agudo, né? Que é o que acaba acontecendo na maior parte das vezes. Então, eu não consigo entender se o paciente está muito obstruído porque ele está gripado, porque ele está com um quadro, né, de uma infecção de via aérea superior, ou porque ele já é entupido mesmo, e aquele próprio entupimento que favorece ele também ter aqueles quadros, né? Isso que eu ia falar, porque se a pessoa tem uma obstrução, ela vai favorecer essa... Com certeza, né? Um nariz mais entupido, independente de, né, ter uma rinite ou ter uma doença de mucosa associada, ele é um nariz que tem uma fisiologia ruim, né? É um nariz que não funciona legal. Então, a passagem, de novo, voltando lá no começo, a passagem de ar pelo nariz, ela desperta uma série de reações que são importantes para o organismo, né? E esse paciente precisa, né, entender que talvez aquele desvio
não seja só o desvio que atrapalha o nariz, né? Mas é um fator que está contribuindo para que ele tenha mais quadros gripais, que a recuperação dele seja mais difícil, que às vezes para fazer uma limpeza nasal não seja tão efetiva, né? Então, o desvio, né, para a gente ficar no tema, ele vai causar, sim, outras coisas além de só obstrução, né? Então, melhorar esse desvio, se for o caso, cirurgicamente, vai melhorar também o tratamento de outras doenças associadas, né? Melhorar aí a vida como um todo, né? E antes de perguntar da cirurgia, porque, né, já que a gente falou na cirurgia, você é cirurgião, você vai ter que me contar do quanto tempo a pessoa tem que ficar sem treinar, porque essa é a pergunta. Essa é a grande pergunta. Essa é a pergunta. Mas me veio uma outra coisa aqui, cloro. A gente sabe, né, triatleta, nadador, enfim, tá muito em contato com cloro. Isso também pode causar algum tipo de alergia ou ficar doente com mais recorrência? Como evitar isso, né? Lógico que não vai deixar de treinar, tem pessoas que têm acesso à piscina sem cloro, mas enfim, se a pessoa não tem uma escolha, ela precisa treinar na piscina com cloro, o que tem alguma coisa que dá para fazer para não evitar, mas a gente consegue minimizar. Minimizar. Porque assim, qualquer piscina pública, né? Pública que eu digo, de clube, de academia, por melhor que a academia seja, por melhor clube que seja, ela vai ter cloro, tá? Então tem que ter, não tem como. Porque é tratada, sempre tem um pouco de cloro. Só se talvez a piscina da sua casa, que só você entra, né? Você consiga tratar. Mas uma piscina que tem uma circulação muito grande, é uma piscina que vai ter cloro. Uma piscina aberta é melhor do que uma piscina fechada, né? Esse cloro dissipa mais aquele, né? O gás ali que é produzido da degradação do cloro na piscina concentra menos, então essa é uma piscina que vai irritar menos o nariz. O cloro vai funcionar como um irritante, né? Então, ele é uma coisa que vai irritar a mucosa nasal. Nem todas as rinites são alérgicas, né? Então, não é que eu tenho alergia ao cloro, mas o cloro, ele é irritante para a mucosa, né? Para o olho. Então, tem pessoas que têm uma sensibilidade maior, tem pessoas que vão ter uma sensibilidade menor e vão, né, tolerar mais, né? Mas sim, tem coisas para a gente fazer para minimizar, e é uma queixa comum, né? Do cara que nada muito e fala, porque quando eu entro em tal piscina, meu nariz fica muito ruim. Então, a gente pode otimizar o tratamento direcionado para esse paciente específico, né? Então, assim, é um paciente normal, a gente talvez deixasse o tratamento de uma forma, para um paciente, né, que tem essa demanda, né, e que no caso, né, seria o nosso atleta, a gente consegue sim melhorar e tentar usar algumas estratégias para melhorar, né? Óbvio, buscar piscinas com menos cloro, mas às vezes não é factível, né? Exato, é isso que pode acontecer. Eu só consigo nadar nessa piscina. E aí, eu consigo minimizar esses danos? É o que a gente brinca, né? Se eu pudesse, eu mandava todos os pacientes morarem fora de São Paulo, né? Mas eu não posso. Eu falo, para essa parte do tratamento eu não posso te indicar. Mas a gente consegue minimizar, né? A gente consegue otimizar o tratamento direcionado a essa queixa específica, né? Interessante. E aí minimizando um pouco o impacto que causa na própria performance ali na hora do cara de treinar, né? Mas na vida, às vezes o cara vai para casa e continua com o nariz ruim, com o olho ruim, todo irritado. Eu tinha uma coceira, mas uma coceira no nariz, cara, que era então, insuportável. A gente consegue sim melhorar isso, tá? A gente consegue deixar aí algumas coisas, fazer algumas estratégias com o tratamento que a gente já faz normal, sem uma grande firula, a gente consegue melhorar assim para que o paciente consiga, né, lidar melhor com esse ponto. Né? Então, não precisa ficar sofrendo. Se você nada numa piscina, não consegue, né, só tem acesso a essa piscina e sente, né, esses desconfortos, vai também lá no Rafa, conversa com ele. Bora lá, estaremos né? lá. Porque acho que, assim, a gente vai continuar treinando. Você não vai parar de treinar porque você sente um desconforto. Mas você pode treinar com mais qualidade sem ter desconforto. Então, não tem por que a gente não fazer esse tratamento, que é simples, né? Acho que simples, não, é super tranquilo, não vai impactar em nada, não é nenhuma grande mudança de rotina, nenhuma grande mudança de vida. É super tranquilo de fazer e conversando né, bem com a gente consegue ver o que funciona, o que não funciona, o que dá para melhorar. Tem algumas alternativas aí para a gente tentar melhorar isso, né? E deixar o paciente ali, o atleta confortável. Legal. E aí também a importância de um médico que sente na pele o que é isso. Eu esqueci de falar no começo, que ele nada pouco, viu? A natação dele é ruim. Eu parei de nadar. Dá muito trabalho.
Mas ele vai conseguir orientar de uma forma, né, mais assertiva, porque ele sente. E é importante também, né, para o paciente que às vezes numa consulta rápida não consegue, mas, de novo, é importante o paciente às vezes também, porque chega muita gente que o cara conta um problema, né, e não conta a vida. Então é importante eu saber, o cara vai correr, vai pedalar, vai nadar. Isso, qualquer médico, né, que você for. É importante contar a sua rotina, né? A gente acho que é muito bom, né? O esporte cresce, seja triatlon, seja corrida, vem crescendo, né? Cada vez tem uma demanda maior, mas é importante que isso entre ali na anamnese do teu médico, né? E que você também fale. Às vezes o médico não pergunta, mas coloca, doutor, mas assim, você vai operar meu nariz, mas eu faço tal coisa, né? Eu treino, dá para eu treinar, não dá, né? São demandas que às vezes o médico acaba não perguntando, fazendo o meu meia-culpa aqui, mas que é importante o paciente trazer, né? E é isso, porque eu vou para a piscina, na piscina tal eu fico meio mal, ou quando eu corro em tal lugar não é tão legal, para a gente entender um pouco, entender que, né, o atendimento não é só o problema específico, né? Entender o todo, às vezes, é muito importante, né? Para a gente conseguir determinar aí o melhor caminho para aquele paciente. Se fala tanto de individualidades, né? Nem tudo é individualidade, mas cada paciente tem algumas coisas que são específicas que a gente consegue trabalhar, né? Tem um geral ali que vai funcionar para todo mundo, mas às vezes algum paciente ou outro tem uma demanda diferente que a gente vai tentar trabalhar em cima. Na própria técnica que a gente vai usar no tratamento, na cirurgia, né? Entender o que vai funcionar melhor para cada um, né? Ótimo. E aí, já que você falou da cirurgia, já vamos engatar aqui. Então, vamos lá. O paciente chegou e teve indicação cirúrgica. Legal. Como que funciona? Porque tem muita gente que fala, é super tranquilo fazer cirurgia, né? Tem gente que faz... Pra mim é super tranquilo. Não, eu já ouvi as duas coisas. Uma que, nossa, mudou minha vida, foi ótimo. Outra, nossa, quase morri, não adiantou nada, não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, conta, né, pra quem tá ouvindo a gente, como que funciona essa cirurgia e o principal. Quanto tempo de recuperação sem treinar? Legal. Então assim, a cirurgia, de novo, é super tranquila para mim, mas tem uma demanda para o paciente que é sempre, né, complexa, né? Mas é uma cirurgia relativamente simples, tá? É uma cirurgia que a gente faz no hospital, o paciente precisa de anestesia, mas é uma cirurgia que normalmente o paciente vai para o hospital, vai para casa no mesmo dia, né? Hoje, isso já não é de hoje, né? Mas ainda tem muito paciente que talvez o pai operou, que operou há muito tempo atrás, que ainda, mas a recuperação é muito ruim, porque coloca tampão e é desconfortável. Então, hoje, com técnicas mais modernas, que já nem são mais tão modernas assim, a gente consegue minimizar esses impactos no pós-operatório, principalmente no pós-operatório imediato, né? Fazer uma cirurgia mais precisa, com menos, né, desconforto para o paciente, mas algum desconforto sempre vai ter, né? Cirurgia rápida, paciente, né? Principalmente aqui que a gente falando para atletas, né? São pacientes ótimos para a gente, para o anestesista, porque é paciente que não tem comorbidade, não tem nenhum risco aumentado aí da cirurgia, mas é um procedimento cirúrgico, né? Tem todos os riscos envolvidos aí num procedimento anestésico, mas que não impedem que a gente faça isso, principalmente no paciente super rígido, que é o nosso atleta, né? Em termos de cuidados, né, e de como funciona a cirurgia, é uma cirurgia totalmente feita por dentro do nariz, né, que não tem nenhum impacto, a não ser que o paciente peça, mas que não tem nenhum impacto estético, né? É uma cirurgia que a gente faz pela função, para recuperar a função do nariz. A gente pode associar o procedimento estético se o paciente tivesse esse desejo, mas é um paciente que o paciente vai entrar com o rosto do jeito que está e vai voltar para casa, que são dúvidas que às vezes aparecem para a gente, do mesmo jeito, né? Não fica com roxo, não fica inchado, né? Então, a parte externa, o paciente não vai reparar nada. De pós-operatório, o que a gente espera, né? Um nariz entupido, tá? Então, o desconforto vem muito daí, né? Então, é um nariz que o paciente já tinha o nariz trancado, mas ele fica ali pelo menos os seus primeiros 7 dias, 10 dias com o nariz bem congestionado. Às vezes tem um pouco de dor de cabeça, porque acumula mais secreção. Não é uma cirurgia que tenha uma dor muito intensa, né, pela cirurgia em si, mas mais pela repercussão ali do trauma cirúrgico, né? Em
termos de complicação, o que a gente mais vê e o que a gente mais teme, e aí é o que vai entrar aí na volta aos treinos, são os sangramentos pós-operatórios, né? Então, o nariz é uma área altamente vascularizada, a gente está mexendo com artéria, veia, em abundância, né? E é o nosso principal medo e o nosso principal cuidado, tá? Então, é o que mais acontece muito pouco, mas é o que mais acontece, e aí daí que vem os tampões, que a gente não usa mais, mas é o que a gente vai orientar o paciente aí para manter um repouso, né? Para evitar aí grandes esforços, para que minimize a chance desse sangramento, tá? Quanto tempo? É muito difícil falar assim. Eu confesso que eu sou um cara, não é que seja em cima do muro, mas eu gosto de ser um pouco conservador, né? A gente entende necessidades, de novo, tentando individualizar um pouco o meu paciente, né? Se eu for operar um atleta de ponta profissional, eu vou ter que pensar de uma forma, né? E o cara não pode ficar parado. Então, tem um colega que a gente opera aí alguns pacientes que são atletas, né? E a gente tem que pensar nisso, né? Na hora da cirurgia. O quanto a gente vai mexer, como a gente vai mexer, se a gente vai tirar um pouco a mais, se a gente vai, né, mexer um pouco a menos. Porque a gente tem que pensar mais friamente nessa recuperação. Esse é um cara que precisa voltar muito, né, célere aí para o treino dele, para a atividade dele. É um cara que já vai preferir operar num período de férias, né? Que já tem uma demanda de atividade menor para impactar um pouco menos. Outros casos também, que às vezes aparece bastante para mim, piloto, né? O cara não pode ficar 30 dias sem voar, né? Então é um paciente também que eu vou ter que olhar para essa demanda, né? A rigor, Bruno, assim, para ser bem, né, honesto, eu vou falar para todos os pacientes que ele vai ter que ficar afastado de atividades físicas mais intensas de 20 a 30 dias, tá? Mas tudo isso é conversável, né? Depende um pouco da cicatrização desse paciente, né? De como foi a cirurgia, de como esse paciente recuperou, de como foram ali os primeiros, né, 10, 15 dias, né? A grosso modo, com 15 dias eu consigo liberar o paciente para atividades mais leves, né? E aí o quanto esse paciente acompanha comigo também, né? Então, individualizando de novo, talvez esse atleta seja um cara que eu queira ver ele, né, mais vezes nesse começo, para justamente entender como é que tá essa recuperação e o quanto dá para eu liberar e não dá para liberar, né? Mas a gente trabalha aí nesse período de 15 a 30 dias, né? Sendo que esses primeiros 15 dias é bem, tipo, nada mesmo, sabe? Pelo risco, né? E aí também, cada dia que passa, esse risco também diminui, né? Então, o risco maior é na primeira semana, né? Tem um risco ainda ali até o final da cicatrização, que está acontecendo perto do fim do mês da cirurgia, mas ali ao longo do tempo, o paciente já cicatrizou bem, não tem muita crosta, o nariz já está respirando bem. Primeira semana, o cara nem vai querer fazer nada, né? O nariz está muito entupido, tem um desconforto grande ali, né, do processo cirúrgico. Mas a partir do 15º dia, normalmente o paciente já está respirando bem, né? Já notou uma melhora na respiração até. E ele já está, né? A gente entende, eu também, né? Já treinei muito, não ia gostar de ficar parado um mês, né? A gente consegue abreviar, né? Entendendo que não sai nesse calor que está fazendo agora, né? Não vai fazer um treino de tiro, né? Não vai subir morro, não vai pedalar 5 horas, né? De novo, tudo é progressivo, né? 15 dias parado, mas voltando também devagar, né? Mas a cirurgia não tem segredo, assim, é uma cirurgia que a gente faz super rápido. Com planejamento, acho que é tranquilo, né? Entendendo a necessidade, aí a gente vai programando. Vai entender a necessidade do paciente, vai propor para ele, você não vai operar um mês antes da tua prova-alvo, né? Não tem condição, né? Uma cirurgia de urgência, beleza, não é o caso, tá? Sim. Então, assim, é uma cirurgia que, né, entendendo, eu já tive essa rotina mais louca do atleta, né, de prova e de performance, de querer melhorar. Então, eu não vou colocar a cirurgia no meio de um ciclo importante de treino, né? Mas passou aquela prova, aí aquilo já vira mais factível, né? E aí isso tudo a gente vai programar com o paciente, né? Vai entender essa necessidade e programar. Se o paciente conseguir me dar os 30 dias, beleza, o cara tira umas férias ali do treino também, dá uma descansada, uma recuperada, vai conversar com o treinador, vai entender o quanto, né, de destreino ele pode ter naquele período, e a gente vai trabalhar em cima disso. Mas a ideia, né, pensando no paciente que me der essa demanda de atleta, é tentar,
né, minimizar ao máximo possível esse tempo, né? Ótimo. E colocar esse cara para treinar o quanto antes, né? Então, vamos falar que 15 dias eu consigo botar esse cara para, né, já ser ativo de novo, né? Não ficar louco. Exato. Porque quem tá ouvindo a gente já tá, nossa, meu Deus. Não, esse cara não vai passar nem pau, não dá. O cara quer deixar em casa 2 meses. Ele é atleta, ele fica louco sem treinar. Agora tá menos. Tá... Não, mas mesmo assim, foi difícil convencer o cara a ter um dia de descanso na semana. Foi difícil. Aí já que vai treinar, treina todo dia, olha né? lá, tá vendo? Todo mundo pensa assim, não, mas pra que descanso, né? Depois que ele conseguiu, aí ele me falou, você tinha razão, foi bom pra mim. É bom. E pra, né, colocar também, respirar pelo nariz vai ajudar na recuperação também, né? É um paciente que vai respirar melhor e vai recuperar melhor, baixa a frequência cardíaca mais rápida, consegue fazer exercícios de respiração com maior qualidade, né? O pessoal que gosta de yoga aí, que mexe bastante com respiração e tem muito exercício de respiração nasal, né? Essa calma da respiração nasal, ela traz a frequência cardíaca mais para baixo, né? Ela faz com que o organismo desacelere e recupere melhor, né? Então, vai ativar o sistema parasimpático. Exatamente. Viu? Exatamente. Muito legal. Acho que vale muito a gente pensar nisso, né? E aqui a gente traz temas que às vezes você pode ter e nem sabe. Então, seu marido ronca ou você ronca, enfim. Manda ele lá. E você acha que, né? Ou pelo menos dá umas palmadas nele. Não, e aí você acha que, normal, vai levando. Então, tudo que a gente conversou aqui é importante entender que você pode resolver, tratar, e nem sempre vai ser cirúrgico, como o Rafael falou. Então, assim, vale muito a pena ir ao médico, consultar, entender, porque às vezes é um detalhezinho que você pode evitar tudo que você falou, né? Vai ter hipertensão, a qualidade do sono ruim, né? Uma consulta simples que às vezes eu te falo, não, cara, tá tudo bem, continua, a gente se vê daqui a 1 ano, ou, né, se você sentir alguma coisa, ou não, vamos olhar melhor isso aqui, colocando o sono na jogada, né? Que não é exatamente o tema que a gente colocou, mas as obstruções nasais, né, não só o desvio de septo, mas são causas importantes de alteração de sono, né? Então, de ronco, mas de apneias e tudo que tem relacionado ao sono, e isso a gente entende hoje, né? Acho que falando de nariz, mais importante do que toda daquela conversa que a gente teve, né, da preparação do ar e tudo mais, mas para o atleta hoje, eu acho que o mais relevante da respiração nasal é na qualidade do sono, né? É ter um sono legal, e que é uma das coisas mais difíceis do paciente perceber que não tá bom, principalmente o paciente, o atleta mais jovem, né? Porque a gente jovem, né? A Bruna já, que nem eu aqui, a gente já não é mais jovem, né? Jovem. A gente já foi jovem, então hoje, a gente brincou aqui do treino, mas hoje esse dia de descanso, para mim, faz muito mais diferença do que talvez fizesse lá atrás, né? Eu tinha outra vida, outra rotina, não tinha filho, né? A gente dormia em qualquer lugar e estava tudo bem, no outro dia ia treinar cedo. Cada vez que a gente vai ficando mais velho, essa demanda muda e a nossa recuperação muda. Então, falando de nariz e esporte, o mais, né, acho que mais impacta é justamente na qualidade do sono, né? E às vezes não é um paciente super apneico, mas é um cara que não tá respirando legal, né? O cara tá super bem, tá magro, tá treinado, o cara treina, cansou, mas não tem um sono legal. E muitas vezes o problema pode ser o nariz, né? Então, a cirurgia do desvio de septo ou melhorar essa obstrução nasal do cara tem muito mais impacto no sono, às vezes, e isso vai trazer uma série de vantagens do que na própria respiração, né? Porque tem essa questão do ar, de entrar mais ar, de ativar, né, sistemas vasodilatadores, mas tudo isso, né, funciona, é bom, é importante, a gente tem que colocar isso na conta, mas o sono é muito relevante, né? E a longo prazo que a gente percebe essas... Exato. E é um negócio que vai dar problema a longo prazo, né? É um negócio que a gente vai reclamar de não ter cuidado lá na frente. Quando às vezes já, tipo, o tratamento é mais difícil. Entendeu? E aí entra, né? E às vezes já tem outros problemas que a gente não vai conseguir tratar. Você falou, hipertensão. Aí poderia ter evitado. Cura mais, né? O paciente já vai ter aquilo, a gente vai ter que tratar, tem tratamento, beleza, mas a gente podia ter evitado aquilo, né? Às vezes cuidando de uma coisa simples. Entendeu? Eu acho que agora essa geração tá muito mais consciente. Com certeza, isso é muito legal. Muito legal. Então, né, fazendo corrida, triatlo, a gente vê muita gente nova chegando, e aí vale a pena, né, ter esses cuidados. Com né? certeza.
A gente que vai pegando os pacientes mais novos, os pacientes mais velhos, a gente percebe que, e é bom, né? Tomara que melhore ainda mais, mas que a gente tem que se cuidar um pouco mais, e tem mesmo que se cuidar, né? Os médicos estão aí para isso, os professores de educação física estão aí para isso, a gente não precisa fazer nada sozinho, né? E precisa se cuidar, né? Precisa olhar um pouco para a gente também, porque essa máquina aqui vai ter que durar muito tempo. Né? Se a gente não cuidar... vai ter que gastar na farmácia. Exatamente. Se você não for agora na consulta, você vai gastar na farmácia depois. É isso aí. Muito bom, Rafa. Mais alguma... Deixa aqui seus contatos, por favor, para quem quiser conversar com você, quem quiser tirar dúvida. Primeiro, né? Você atende aqui em São Paulo? Atendo aqui em São Paulo, atendo numa clínica que fica na Vila Mariana, né? E vou deixar meu Instagram aí, que é rafa.cramos, para o pessoal me procurar lá. Não tem muita coisa de médico, tem uma outra coisa de triatlo. Atualmente tem muito meu filho, mas tem outros contatos lá também, vou deixar outros contatos lá. Mas hoje em São Paulo estou atendendo ali na Vila Mariana, quem precisar me procurar, só me dá um alô lá. Isso aí. Então, ó, entra lá no Instagram dele, dá um oizinho, que daí ele vai entender o caso, né? Daí, lógico, direcionar para o consultório, enfim. Mas vale, às vezes tem alguma dúvida, né? Acho que é legal. E a gente sempre coloca aqui porque os nossos convidados são super acessíveis. Então, às vezes você... eu tô treinando, sei lá, você não vai, às vezes, consultar com o Rafa, mas você pode tirar uma dúvida com ele, né? Entender se vale a pena ou não na consulta, quando ir, quando procurar um médico, enfim. Ele tá super à disposição para conversar com vocês. E não esqueça de mandar esse episódio para quem você sabe que ronca. Você já dormiu com alguém, né? Tipo, seu parceira, você já nem tem dúvida, já vai mandar. Agora, seu amigo... E para aquele nariz que não tá funcionando bem também, né? Esse nariz aí que não respira, chama que a gente resolve. Não, às vezes você vai correr, vai treinar com alguém e aí você vê que a pessoa... Tipo, você começou aquecimento, a pessoa já tá de bocão aberto ali. Então... esse cara me chama que a gente vai botar você na linha. É isso. E se você tiver alguma dúvida aqui, também quiser comentar aqui nesse episódio, fique super à vontade. As dúvidas a gente passa para o especialista sempre. E também, se você tiver ideia de outros podcasts, quiser que a gente fale de alguma coisa específica, coloca aqui no comentário pra gente. E não esquece também de classificar, hein? Tanto no Spotify e curtir no YouTube. Não esquece que agora no Spotify dá pra classificar, né? Opa, então, com certeza, tem 5 estrelas. 5 estrelas, né? Acho que vale. É isso. Beleza. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado você Foi pelo muito convite, bom. Muito legal. Sim, apesar da amizade, você sabe que tenho muito carinho por você e por tudo que a gente já fez junto e que ainda podemos fazer. Obrigado pelo convite. Tem muita coisa pra fazer ainda. Tem que voltar a fazer esse 10º Ironman aí. Ó, o meu vai ser o 15º. Ixi, fiquei pra trás. Não, mas dá pra fazer junto. Bora, então, 2 números cabalísticos. Vamos junto. Eu nem sei se... eu não sei nada de numerologia, gente. Desculpa. Vamos junto. Valeu. Esse foi mais um Extrema Performance. Valeu!